Fala, senhores! Nos dois últimos vídeos a gente falou sobre a força que você e eu recebeu e sobre como a missão, a disciplina e esse código, que para mim são as escrituras, talvez para você pode ser outra coisa, mas que é da mesma forma tão necessário e importante quanto, né, o homem ter esse código, e como isso tudo transformou, né, pode transformar em força, em algo real. E hoje eu quero fechar essa série de 3 vídeos aqui no YouTube falando sobre o que, na minha opinião, são as coisas mais difíceis de engolir para a maioria dos homens, né? A primeira é essa, né? Força masculina que aponta só para dentro acaba destruindo o homem que a carrega. A segunda coisa, o único jeito de você saber do que você é feito é você sendo testado. E deixa eu explicar isso melhor para vocês, ok? Mas antes disso, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo com outros homens que precisam ouvir isso aqui, ok? Existe um tipo de homem que tem muita energia, né? Muita ambição, muito fogo, como a gente tem falado aqui nesses vídeos, nessa série. E esse cara, ele usa tudo isso a serviço de uma única pessoa, ele mesmo. E no último vídeo eu falei muito sobre isso, né? Sobre como o propósito do homem não pode ser nele mesmo. E esse cara, geralmente, os seus números, né? Sua imagem, seu status, satisfação, o conforto, tudo isso. Ele olha de fora, parece que ele está sempre vencendo, né? Ele tem ali conquistas, ele tem resultados, ele tem a aparência de quem já chegou lá. Mas quando esse cara, né, ele se apresenta, quando você chega perto dele, você vê outra coisa. A esposa desse cara se fechou porque nunca se sentiu realmente segura com ele, só dominada. Os filhos têm uma distância, uma relação de distância com o pai, porque ele nunca realmente estava ali presente, olho no olho, sentado à mesa com esses filhos, mesmo quando ele estava no mesmo cômodo, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Esse cara tem uma vida construída em torno do ego, né? Que lá no fundo é vazio, porque nada do que foi construído, na verdade, foi para durar além dele mesmo, né? Foi construído em volta dele. E esse cara, na maioria das vezes, né, ele não é mau, não é um cara mau. Ele só nunca aprendeu a virar a força para fora, para o exterior, para outras pessoas. Porque a virilidade de verdade, caros, o que a gente tem conversado aqui nesses 3 vídeos, não aponta para dentro. Ela aponta para quem depende de você, para quem depende de nós. Ela aponta para sua esposa, para seus filhos, para sua família, para sua equipe, onde você trabalha, para as pessoas que precisam de você. A virilidade, ela é a masculinidade colocada a serviço de outros. Lembra que eu falei? A virilidade é o que você faz com a masculinidade. É como você a direciona. A masculinidade é algo inato em nós. Agora, a virilidade, ela é aquilo que você dá a direção para ela. E eu sei que isso pode parecer, né, pode soar estranho para alguns homens, né? Porque a gente foi criado numa cultura que confunde, né, serviço com fraqueza. É que eu não posso fazer, ainda mais hoje em dia, né? Eu não posso servir a minha esposa, eu não posso servir os outros, porque isso eu vou ser visto como fraco. As pessoas vão pisar em mim, as pessoas vão subir em mim. A gente está numa cultura que acha que o homem forte é aquele que não precisa de ninguém. E também não serve a ninguém. Né? O cara só pensa nele mesmo. É o silêncio, é o lobo solitário. Mas pensa comigo aqui. O homem mais forte que você já conheceu na vida, estou falando aqui do seu pai, do seu avô, de um mentor que você teve, né, de um professor, um sensei, em alguma arte marcial que você praticou. Enfim, aquele cara que você olhava e pensava, cara, eu quero ser igual esse cara aí, ó, igual ele. Ele era assim porque ele só pensava nele mesmo? Raciocina aí. É para isso?
O cara ele só pensava nele mesmo? É esse tipo de homem que você admirava? Provavelmente não era. Ou ele era assim porque você via nele alguém capaz de carregar o peso, de proteger quem amava, de estar ali presente quando realmente o bicho pegava, quando realmente era importante. A força que serve é a força mais impressionante, cara, que existe. E isso não faz você menor. Servir não faz você um homem menor, faz você um homem maior. A sua esposa ela não precisa de um homem que controla ela, que domina ela. Ela precisa de um homem que a faz sentir segura. E eu estou falando da sua esposa, ok? Se você é um homem casado aqui, da sua esposa, da mulher que você escolheu para passar o resto dos dias com você, que você escolheu para construir uma família. Não estou falando de qualquer mulher. Eu também estou falando dos seus filhos. Okay? Seus filhos não precisam de um pai perfeito. Eles precisam de um pai presente, que os veja, que os guie, que os mostre pelo exemplo, principalmente pelo exemplo, o que é ser homem, ou o tipo de homem que a sua filha vai escolher lá na frente. E a gente não constrói isso sendo o centro da própria história, sendo o sol do universo. Você constrói isso escolhendo ser o suporte da história, cara, de quem você ama. Deus sempre soube, né, o que a psicologia está descobrindo agora, a neurociência está descobrindo agora, tantos estudos estão descobrindo agora, o homem que vive para algo maior do que ele mesmo, vive mais, é mais saudável, tem mais paz, tem mais propósito, tem mais significado. E esse homem também tem mais impacto do que o homem que viveu apenas para ele mesmo. Propósito não é um pôster na parede, não. Propósito é literalmente o que mantém um homem vivo, é o que mantém ele acordado. Pense nisso. A segunda coisa é o seguinte, e isso provavelmente é o que mais incomoda. Você não sabe o que é feito. Você não sabe do que você é feito até você ser testado. Você não sabe do que você é feito até você ser testado. E eu não estou falando de teste no sentido de calamidade, de caos, não. Catástrofe, não é isso. Eu estou falando do teste cotidiano, dia a dia. É a conversa difícil, né, que a gente tem que ter, ou a gente vai evitar. É amanhã que a gente tem que levantar da cama, no frio, na chuva, para ir treinar. Que a gente precisa construir um corpo forte para proteger a nossa família, para cuidar deles, para cuidar de nós mesmos. É a decisão que muitas vezes vai custar algo de você, o seu conforto, o seu orgulho, o seu dinheiro, o seu ego, mas vai ser a coisa certa que você tem que fazer. É o momento em que sua esposa vai precisar de você de verdade e você vai estar presente ou você vai fugir para frente de uma tela, para outro lugar, você vai ignorar, você vai minimizar o que ela está falando. São esses os testes. E como eu disse no último vídeo, são testes muitas vezes invisíveis, silenciosos. Ninguém vai saber, ninguém vai ver, muitas vezes. Mas são esses os testes que forjam você como homem. O aço, voltando àquela analogia, o aço não se torna útil sendo guardado ali na gaveta. O aço se torna útil quando ele vai para o fogo, quando ele é trabalhado, pressionado, martelado, moldado. E é exatamente esse mesmo processo que o torna capaz de fazer aquilo para aquilo que você foi criado como homem. Então, o homem que nunca escolhe o difícil, ele sempre encontra a saída mais fácil, que ele foge das conversas que precisam ali acontecer pontualmente, que evita o desconforto a vida toda. Esse homem ele tem potencial. Porém, só potencial. Só. É uma energia, é um fogo armazenado ali que, infelizmente, nunca vai ser usado. Mas o homem que ele escolhe passar pelo fogo, que enfrenta, que confronta, que perdeu, caiu, levantou, aprendeu, que olhou para si mesmo, criticou seus próprios pensamentos, olhou para o seu próprio fracasso muitas vezes, escolheu responder a ele mesmo, escolheu enfrentar os seus próprios monstros aqui dentro, esse homem, esse cara sabe do que ele é feito.
E essa certeza, cara, muda tudo. Muda como ele lidera, muda como ele se relaciona, muda como ele enfrenta o medo, porque ele sabe que ele é capaz. Ele sabe do que ele foi feito, ele sabe o porquê que ele foi criado, qual é a missão que Deus tem na vida dele. A esposa dele está observando o tempo todo, os filhos também. Mas eles estão registrando quem esse homem é, quem você é quando a vida exige de você. E o que eles veem nessas horas é o que vão carregar para sempre. Você pode ter certeza disso. Então deixa eu fechar esses 3 vídeos com uma pergunta para você. Você não precisa me responder, não precisa colocar aqui nos comentários, mas responda isso para você. Leve isso com você. O homem que você está sendo hoje, com a força que você tem, com aquilo que Deus colocou em você, com a família que você tem, com o tempo que você tem, esse homem está construindo algo que vai durar, que vai perdurar, que vai perpetuar, que vai servir como um legado? Ou esse cara está consumindo o que foi dado a ele sem deixar nada para trás, apenas para ele? Cara, entenda uma coisa, você foi criado por Deus com uma força real, com capacidade, você foi chamado, você tem um chamado real. Você não para de suprimir isso, para de se envergonhar disso. Você precisa se transformar, ou você precisa transformar isso em algo que honre a Deus, que fortaleça ali o que você ama, quem você ama, e acima de tudo, que construa um legado que vai além de você mesmo. Isso é masculinidade transformada em virilidade. É masculinidade transformada em virilidade bem direcionada. Quando a gente faz isso, é aí que nós vivemos o propósito e a missão que nós somos chamados para viver. E se você chegou até aqui nesses 3 vídeos, você já sabe que essa conversa é diferente. E o mandato masculino ele existe para homens que não querem só assistir de camarote, ficarem ali na plateia. Existe para homens que querem viver de verdade o que estamos conversando aqui, estamos dialogando aqui. Se você quer fazer parte disso de uma forma mais intensa, você quer se transformar nesse homem, o link está na bio, entra lá e vê o que a gente construiu, um com o outro, carregando o fardo um do outro, lutando um com o outro, lado a lado. E não se esqueça, novamente, se você curtiu esse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos para que essa mensagem chegue a mais homens que precisam ouvir isso. E lembre-se, continue sendo o homem que Deus o criou para ser. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!